Oi, gente! Hoje a gente volta de novo os olhos para a arte brasileira e a gente vai falar de um dos pintores mais importantes do modernismo. Com certeza o mais famoso internacionalmente, porque a sua obra ela permeou vários prédios políticos, como por exemplo a sede da ONU. E ele era tão obcecado pelo trabalho dele que ele acabou morrendo devido ao envenenamento por chumbo, que era presente na tinta da época. Hoje a gente vai analisar Os Retirantes, de 1944, do Cândido Portinari. Começando então pela nossa análise visual, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que essa obra ela é assimétrica. E a gente consegue ver aqui dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. A gente vai começar a analisar pelo plano do fundo. A gente consegue dividir o plano de fundo em duas áreas, a parte superior e a parte inferior. Essa parte superior, ela ocupa mais ou menos 2/3 da tela e ela é predominantemente um degradê do azul escuro para um branco terroso, de cima para baixo. E nessa parte azul, a gente consegue ver do lado esquerdo, na parte mais inferior dela, formas curvas que representam montanhas, e já na parte superior do lado direito, a gente tem esse círculo que vai contrabalancear aquelas formas das montanhas. Já no terço inferior, a gente tem um degradê do marrom escuro para um marrom um pouco mais claro. E isso fecha o plano do fundo. A gente vai então agora para o primeiro plano, onde a gente tem as figuras mais importantes da composição. Aqui no primeiro plano, a gente tem duas unidades compositivas. Do lado esquerdo, uma unidade menor e do lado direito, uma unidade maior. E para lembrar o que é unidade, aqui no card tem a nossa série do glossário. A gente vai começar então a analisar pela unidade menor. Essa unidade ela está do lado esquerdo da obra e ela é composta de 3 figuras humanas. A figura mais ao fundo, que é uma figura maior, e ela está segurando um bastão nas mãos. A figura da frente, que é uma figura um pouco menor, que é uma figura feminina, que está segurando um bebê no colo. Quando a gente olha para essa unidade compositiva, a gente percebe que ela tem uma pregnância triangular, por causa da verticalidade das figuras humanas e da posição que está esse bastão. Já essa unidade do lado direito, que é a unidade maior, ela é composta por 6 figuras humanas. A maior figura dessa unidade, ela está localizada bem no eixo central da obra, que é essa figura feminina com uma coisa na cabeça. Por causa do seu tamanho e dessa localização bem no eixo central da obra, ela acaba sendo a figura mais importante da composição. E essa figura carrega um bebê no seu colo. Já do lado direito, a gente tem uma figura masculina, que é a segunda maior figura dessa unidade compositiva. E distribuídas ao redor dessas duas figuras, a gente tem 3 figuras infantis. A disposição dessas figuras infantis e aquela progressão de tamanho da mulher maior para a mulher menor, para as figuras infantis, vão fazer com que essa unidade compositiva também tenha a pregnância de um triângulo. E quando a gente olha o todo da obra com essas duas unidades compositivas de pregnância triangular, a gente vê que elas tendem a se unificar por causa da proximidade e a formar um grande triângulo no centro dessa composição. Já pensando então nos significados que essa obra traz, aqui a gente tem uma obra figurativa, que ela já vai indicar o que o autor queria dizer com ela. A gente tem então aqui 9 figuras humanas, 3 adultos, 5 crianças e uma figura que está meio no meio do caminho, que pode ser uma adolescente. Quando a gente vai olhar para o físico dessas figuras, para o retrato, a gente vê que o Portinari ele usou a linguagem cubista para ressaltar algumas características. Então a gente percebe aqui que as formas elas são extremamente magras, como se elas estivessem passando fome. E além disso, a expressão do rosto delas é bem triste. E a gente vê aqui que essa obra ela tem a pregnância da cor azul, e é uma cor que a gente sempre simboliza momentos de tristeza. Então isso vai reforçar ainda mais esse sofrimento desse conjunto de pessoas. E aí quando a gente pensa no contexto, né, na época, que foi os anos 40, e no título da obra, que é Os Retirantes, a gente está vendo aqui que o Portinari está retratando um momento de migração. Uma migração que aconteceu bastante do Nordeste em direção a São Paulo, a cidade de São Paulo. Esse movimento migratório dos retirantes foi responsável pelo grande desenvolvimento de São Paulo. E a gente vê aqui que o Portinari está retratando o porquê as pessoas estão saindo de lá e vindo para cá, que é uma situação de extrema pobreza e de fome. Então eles estão saindo desse lugar que está numa situação de pobreza extrema, ruim, em busca de uma esperança, de uma construção de uma vida mais justa numa cidade de oportunidade. Então, apesar dessa obra ser bem triste, ela tem um pouco desse fio de esperança no fundo. E já falando do que essa obra me causa como emoção quando eu olho para ela, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que eu já tive a oportunidade de ver essa obra pessoalmente. Ela é uma obra do acervo do MASP. Então eu já vi ela em tamanho real, frente a frente, e ela é uma obra bem grande, ela tem 2,90 de altura. Então as figuras aqui elas estão retratadas quase que em escala 1:1. E o que eu senti ficando frente a frente com essa obra é que eu estava frente a frente com essa família que está sofrendo. E com isso, com o uso das cores, dessa linguagem cubista, o Portinari me atingiu fortemente, assim, foi um impacto muito grande de
me senti muito triste por causa daquela situação. Então essa obra me desperta tristeza. Agora vamos falar um pouquinho do impacto da obra do Portinari. Ele nasceu em 1903 numa fazenda de café, e ele era filho de imigrantes italianos. Desde pequeno ele vai sentir essa vocação pela arte, assim, essa busca, esse fogo para ir atrás da arte. E ele vai acabar se associando com algumas trupes de restauradores de igreja e de obras de arte. Mas aí já com 16 anos ele vai mudar para o Rio de Janeiro para perseguir a construção da sua carreira artística, e ele vai estudar na Escola Nacional de Belas Artes. Lá na Escola Nacional de Belas Artes, os professores vão ficar muito impressionados com a técnica do Portinari, mas ele vai ter um probleminha com a linguagem, porque ele logo chegando lá vai conhecer o modernismo, que na época era uma linguagem marginal, e ele vai ficar muito encantado com aquilo e vai entender que aquilo é o trabalho que ele persegue. E aí ele vai participar de vários concursos, né, de arte da época para conseguir bolsas para estudar na Europa, só que como ele usa essa linguagem modernista, ele acaba nunca ganhando. Até que tem uma hora que ele vai falar, não, chega. E aí ele vai pausar essa linguagem modernista, fazer um quadro clássico, ganhar um concurso e ter a oportunidade de estudar em Paris. E lá em Paris ele vai ter contato com a cena local do modernismo. Isso vai facilitar ele a entrar no mercado de arte internacional. Então, a partir daí, ele vai voltar a estudar essa linguagem moderna e ele vai conseguir ir penetrando no mercado pouco a pouco até chegar na importância de fazer painéis para prédios políticos. Então, ele consegue esse sucesso em vida e hoje ele é considerado um dos artistas mais importantes do modernismo brasileiro. Isso vai acontecer também por causa do trabalho social que o Portinari vai fazer. Aqui no Brasil, nessa época do modernismo, a gente está tendo a ascensão do Getúlio Vargas, que no começo ele vai fomentar bastante esse movimento para criar uma identidade nacional, mas depois os artistas vão começar a ter ideias progressistas, a se filiar ao Partido Comunista e vão ser perseguidos, como sempre acontece na história do Brasil. Isso vai fazer com que o Portinari fique mais tempo fora, né, e acabe se dedicando mais àquela carreira internacional dele. E aí nos anos 50, depois de terminar essa ditadura, né, que perseguia todos os progressistas, ele vai retornar no Brasil, vai receber anistia e ele vai descobrir aqui que ele tem essa doença de envenenamento por chumbo. Só que ele era maluco pelo trabalho, então ele não vai parar de trabalhar e vai acabar morrendo por causa disso. E isso leva a gente pro final, né, que é o que ele desenvolveu com esse trabalho. Então, como eu falei, desde o começo o Portinari ele vai se interessar por esse movimento moderno, essa criação de uma linguagem própria moderna que está questionando o jeito que a gente representa as coisas. Ele vai representar bastante o Brasil, principalmente na época que ele fica fora, que ele vai sentir muita saudade da terra dele, da pátria. E ele vai trazer para a representação dele tanto uma racionalidade na geometrização das formas, que tem a ver um pouco com o cubismo, né, nessa forma de ressaltar características e tentar retratar o todo do objeto, como ele vai trazer um pouco de expressionismo, dessa tristeza que a gente vê nessa obra, por exemplo, dos Retirantes. Ela está muito ligada à pincelada, às cores que ele vai usar. Então ele vai desenvolver a linguagem dele baseada nesses dois movimentos, o expressionismo e o cubismo. E aí ele vai ter essa obra bem com uma pincelada bem forte, bem expressionista, até que nos anos 50 ele vai mudar de novo. Talvez um pouco por conta daquele envenenamento por chumbo, talvez por ter contato com o Guernica do Picasso, ele acaba mudando para fazer murais, e aí ele acaba simplificando um pouco mais essa coisa da pincelada. E são esses murais que vão fazer o Portinari ficar muito importante politicamente no mundo. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Me diz aqui o que vocês acham da obra do Portinari. Se vocês gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e a gente se vê em breve por aqui.